Olá, sagitarianos, tudo bem? Mais uma vez o nosso tarô amigo, trazendo uma leitura especial, uma leitura para o autoconhecimento, para todos os nossos irmãos que possuem o Sol, Ascendente, Lua ou Vênus no signo de Sagitário. Lembrando que essa é uma leitura geral, é importante que vocês interpretem essa leitura dentro do contexto individual de vocês. E se vocês não se identificarem com essa leitura, é interessante que vocês deem uma olhada nos seus signos de ascendente, lunar ou Vênus. E se ainda assim vocês não se identificarem, não tem problema. Significa que, infelizmente, nessa primeira quinzena de agosto, não foi possível captar as energias de vocês. Mas existem outros canais no YouTube que fazem leituras por signos. E vocês também podem se manter conectados, porque durante todos os meses a gente faz a leitura quinzenal para os signos. Tudo bem? Vamos então mantendo a calma, a confiança no amparo divino. E vamos abrindo nosso coração para uma leitura especial, para todos os nossos queridos irmãos que possuem o Sol, Ascendente, Lua ou Vênus no signo de Sagitário. Se me for permitido, por intermédio da proteção divina, acessar as informações do inconsciente coletivo dos sagitarianos e também acessar as informações no espaço-tempo da primeira quinzena de agosto, para trazer uma leitura que traga conhecimento, autoconhecimento para os sagitarianos. Uma perspectiva a respeito das situações vivenciadas pelos sagitarianos dentro dessa primeira quinzena. O que nós podemos trazer para os nossos queridos sagitarianos dentro dessa primeira quinzena de agosto, de conhecimento, de luz, de amparo, de conselho, se me for permitido ser intuído pela espiritualidade, para trazer conselhos de paz, de amor, de esperança para todos os sagitarianos, dentro das suas vivências, nesse espaço-tempo, da primeira quinzena de agosto de 2019. O que os sagitarianos precisam saber entrando nessa primeira quinzena? Quais são as informações que estão no inconsciente coletivo dos sagitarianos que precisa ser trazido a nível consciente, a fim de que os sagitarianos possam ter uma luz, um amparo, dentro dessa primeira quinzena de agosto de 2019, pedindo aí um amparo divino. Vamos ver, confiantes nessa ligação energética estabelecida com os nossos queridos sagitarianos dentro dessa primeira quinzena de agosto. O que nós podemos trazer de luz, de amparo, de conhecimento para os nossos queridos sagitarianos? Vamos ver aqui qual é a mensagem divina, a mensagem que o universo vem trazer para os nossos queridos sagitarianos dentro dessa primeira quinzena de agosto. Vamos entender, dentro dessa primeira quinzena de agosto de 2019, o que deve se manifestar para os sagitarianos. Qual será o bloqueio, o desafio para essa manifestação? O que está no consciente dos sagitarianos? O que está no inconsciente dos sagitarianos? Quais terão sido as influências do passado recente? Quais serão as influências do futuro próximo para os sagitarianos? Como os sagitarianos se enxergam diante dessa situação? Como o universo enxerga os sagitarianos? Qual será o ponto de preocupação para os sagitarianos? E qual será o resultado dessas vivências dentro dessa primeira quinzena de agosto para os sagitarianos? O que será que eles vão desenvolver com isso? Então vamos revelar as cartas agora. Nós temos a carta da Imperatriz. Interessante.
Interessante, né? Eu já consegui ver que nós vamos ter uma leitura muito bonita para os sagitarianos nessa primeira quinzena de agosto. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Meus queridos sagitarianos, entrando nessa primeira quinzena de agosto, eu vejo que muitos de vocês vão ser chamados pelo universo por uma força maior, que é a força da carta da Imperatriz. É um arquétipo que fala a respeito de vocês criarem coisas, de vocês liderarem o caminho de vocês, de vocês fazerem a própria abundância de vocês, seja na vida afetiva, seja na vida profissional, seja na vida material, íntima ou espiritual. Eu vejo a abundância que vocês devem nutrir nessa primeira quinzena na vida de vocês, tá bom? A Imperatriz é uma carta que traz muita sorte e muito propício para o sucesso, porque a Imperatriz é uma mulher extremamente abundante, ela é dona do seu próprio... Ela é dona do seu reino e ela leva isso consigo para onde quer que ela vá. Ela fala de uma capacidade de criação muito grande, uma capacidade de sucesso, uma potência para o sucesso muito grande também. E eu vejo muito dos sagitarianos precisando desenvolver isso entrando nessa primeira quinzena. Vocês já possuem essa força, vocês só precisam permitir que ela se manifeste através de vocês, aonde quer que vocês sentirem que essa leitura se encaixa, seja na vida profissional ou afetiva. Só que o bloqueio, talvez, para isso, é que talvez vocês sintam que vocês precisam lutar, que vocês precisam brigar, que vocês precisam usar muito a força de vocês para que isso aconteça. Só que não é bem assim, tá? Se vocês se identificarem com essa leitura, a Imperatriz ela é uma pessoa que naturalmente ela é abundante e ela faz as coisas ela faz as coisas darem fruto ao redor dela, porque ela é uma pessoa naturalmente abundante, ela não precisa se esforçar para isso. É uma coisa que transborda a partir da Imperatriz. Só que o 7 de paus, numa posição de bloqueio, vai falar de uma pessoa que está querendo forçar uma situação, que está querendo usar muito a força, né, que está querendo até competir, lutar, brigar com alguém para poder conseguir alguma coisa. Como vocês se identificam nessa leitura? Se vocês se identificarem na vida afetiva, significa que há necessidade de vocês nutrirem esse relacionamento com muito amor, com muitos bons cuidados, e não com forçação de barra, querer fazer que o outro faça a sua vontade. Para quem está solteiro, vocês precisam permitir que o amor nasça a partir de vocês, e não que vocês precisem ficar correndo atrás dessa pessoa, atrás de algum namorado, alguma coisa assim do tipo, porque isso vai acontecer naturalmente para vocês, tudo bem? E na vida profissional, tudo aquilo que vocês querem desenvolver como projeto, ou que vocês querem alcançar, é uma coisa que vocês têm a capacidade de criação para tanto, e que vocês podem permitir que isso flua através de vocês. Não há necessidade de vocês forçarem a situação. Como que a gente pode entender isso? A gente pode entender que na vida profissional, talvez alguns sagitarianos estivessem muito empenhados em fazer alguma coisa acontecer, só que usando a força para isso, né? Querendo até bater de frente com o gestor, com alguns colegas de trabalho, e não há essa necessidade. A Imperatriz diz que através do seu talento, da sua capacidade, você mesmo faz as coisas fluírem através de você. Então, o que eu consigo ler nessa leitura até agora é que os sagitarianos eles estão sendo chamados para poder reconhecerem a força criativa que vocês têm, tá? A força até maternal, eu vou dizer assim, que vocês têm de poder cuidar, de poder nutrir, de fazer as coisas acontecerem, tudo bem? Porque o universo já está trazendo para vocês as energias muito positivas para que vocês criem, para que vocês façam acontecer e que isso pode trazer sucesso, tudo bem? Eu realmente vejo aqui no passado recente de alguns sagitarianos que talvez vocês tenham se mantido muito firmes, muito duros diante de uma situação em que vocês não estavam querendo olhar muito para o lado emocional, vocês estavam mais preocupados em olhar para o lado racional e tomar decisões sérias a partir disso. Só que não há mais essa necessidade. Agora vocês podem simplesmente permitir que as coisas aconteçam naturalmente para vocês, sem que vocês precisem agir de uma forma muito fria, muito calculista, como a rainha de espadas costuma fazer. Tudo bem? A rainha de espadas no passado recente dos sagitarianos
pode representar uma situação difícil no relacionamento, uma situação em que vocês talvez estivessem perdendo a confiança no parceiro de vocês. Ou então, para quem está solteiro, eu vejo sagitarianos muito afastados, com medo de se relacionarem, ou querendo forçar uma situação pelo medo que eles têm, né, de se decepcionarem mais tarde, e que não há essa necessidade. Seja lá em qual setor da vida de vocês, com o qual vocês se identificam nessa leitura, eu vejo que o universo vem trazendo vocês para permitir que esse arquétipo da imperatriz, que já existe dentro de vocês, possa se manifestar e que vocês possam permitir que as coisas aconteçam ao redor de vocês a partir do amor que transborda de vocês e não necessariamente do outro, e uma coisa que não pode ser forçada. Tudo bem? No consciente dos sagitarianos, nós temos o 5 de copas, e nós podemos ver realmente uma situação de decepção, né, de talvez vocês terem passado por alguma situação na vida afetiva, profissional ou na vida íntima de vocês, que deixou vocês muito chateados em relação a esse acontecimento. Pode ser que vocês descobriram, talvez, a infidelidade de um parceiro, pode ser que vocês tenham descoberto uma situação que machucou vocês e que deixou vocês mais afastados emocionalmente dessa pessoa, dessa situação. E eu vejo que é isso que está regendo o consciente de vocês. Está muito vivo no consciente dos sagitarianos que se identificaram com essa leitura. Esse sentimento de dor, de mágoa, né, de decepção em relação a alguma coisa que aconteceu. Talvez por isso vocês adotaram essa postura dura de querer forçar uma situação, de querer fazer a coisa acontecer na porrada se for necessário, sendo que não há essa necessidade, né? Agora o universo vem chamando vocês para vocês descobrirem a força criativa que existe dentro de vocês. Uma força criativa muito natural, tá? Uma força criativa que transborda a partir do amor que vocês têm, da força de vontade que vocês têm, sem a necessidade de vocês forçarem uma situação ou uma pessoa. Tudo bem? E apesar dessa luta constante que alguns sagitarianos vêm fazendo, né, apesar desse 7 de paus, que mostra uma pessoa batalhando em excesso por uma situação, no subconsciente dos sagitarianos, a gente tem o 10 de paus, que mostra que, apesar de tudo, vocês na verdade estão cansados. Um pouco cansados de quererem forçar a barra, um pouco cansados de precisarem tomar as rédeas diante de uma situação, seja na vida profissional ou afetiva. Eu vejo os sagitarianos se cansando, sentindo que isso é um fardo muito pesado para eles. E por isso vocês se mantêm nessa situação de querer, vocês não podem mais continuar querendo forçar essa situação ou essa pessoa. Há necessidade de vocês deixarem as coisas fluírem, porque vocês são a imperatriz. Vocês têm esse poder, vocês têm esse magnetismo de uma pessoa que permite que o amor transborde a partir dela. E se vocês se permitirem aceitar essa situação, né, que ela não pode ser controlada por vocês, porque talvez envolva outras pessoas, envolva o livre-arbítrio de terceiros, mas se vocês se abrirem, então, para essa imperatriz, no futuro próximo de vocês, dentro dessa primeira quinzena de agosto, eu vejo muitos de vocês vivenciando o Pajem de Copas, que pode falar, talvez, até de um reinício, para quem está tendo dificuldade no relacionamento, para quem está querendo manter a harmonia no relacionamento. Eu vejo vocês criando um novo cuidado para com o parceiro de vocês. Eu vejo vocês conquistando novamente aquele amor, aquela coisa bonita que vocês tinham antes, que talvez estava se perdendo por causa de algumas decepções. A imperatriz é uma pessoa que cuida, que ama e que o amor transborda a partir dela. E por isso o Pajem de Copas, ele vem no futuro próximo, trazendo essa mensagem de amor, de renovação, de você conseguir reconquistar alguma situação com seu parceiro, tudo bem? Para quem está solteiro, isso pode representar o início de um novo relacionamento. A oportunidade de vocês conseguirem conquistar a pessoa que vocês gostam, para quem está solteiro. Se vocês não forçarem a barra, se vocês permitirem que a sensualidade, o amor de vocês transborde a partir do espírito de vocês, naturalmente vocês conquistam essa pessoa. Tudo bem? E na vida profissional, eu vejo vocês conseguindo dar novos inícios, a partir da capacidade criativa de vocês. Vocês podem se identificar com um ou mais setores dentro dessa leitura, tudo bem? Só que a forma como alguns sagitarianos estão lidando com essa situação, ao contrário do Pajem de Copas e da Imperatriz,
é o Sete de Espadas, que fala de uma pessoa que quer agir usando o poder mental, né? De poder controlar, de poder mudar uma situação à força. Apesar de que o Sete de Espadas não fala de força, mas o Sete de Espadas fala de uma pessoa que ela sabe agir de uma forma diplomática, de uma forma até um pouco controladora, talvez escondendo algumas coisas do parceiro ou de outras pessoas, tentando tirar o proveito dessa situação para que ela melhore. Só que isso não é necessário, tá? Seja lá qual for o conflito pelo qual vocês estão passando, esse conflito tende a se solucionar a partir da capacidade criativa de vocês de simplesmente amarem, de simplesmente se cuidarem do outro com muito amor, tá? O universo vê vocês como Sete de Copas, que mostra vocês aí com algumas oportunidades, algumas decisões que vocês precisam tomar em relação a esse relacionamento ou a essa vida profissional, e que é uma situação de difícil escolha. Desculpa, tá, gente? Eu precisei esperar passar essa moto para eu não me desconcentrar. E o ponto de preocupação de muitos sagitarianos, olha só que interessante, é o 10 de Copas, que fala justamente que muitos sagitarianos estão muito preocupados em manter a harmonia, em manter as coisas boas dentro do relacionamento ou da vida profissional. Só que muitos de vocês estão forçando essa situação, muitos de vocês estão agindo aí com uma certa astúcia, que não há necessidade disso. Muitos de vocês estão querendo forçar uma coisa, mas que para vocês poderem promover essa harmonia, ou para vocês poderem reconquistar ou conquistar essa harmonia, há a necessidade de vocês permitirem que o amor de vocês flua a partir de vocês, sem a necessidade de que vocês controlem, sem a necessidade de que vocês mantenham uma força em cima dessa situação. E a partir dessas vivências, se vocês se permitirem, dentro dessa primeira quinzena de agosto, nós temos o 5 de paus como resultado final, que vai desenvolver em vocês... vai desenvolver nos sagitarianos a capacidade de lutar por aquilo que vocês querem, por aquilo que vocês acreditam, de conquistar uma situação sobre uma outra pessoa, se vocês tiverem competição dentro do trabalho ou no relacionamento de vocês. Eu vejo que vocês têm a capacidade para poder administrar essa situação e saírem vencedores, tá? Só que isso vai acontecer não com a força, apesar que o 5 de paus também fala de você competir, né, de você conquistar. Só que vocês vão conquistar esse 5 de paus, esse dragão que vocês precisam matar, vocês vão conquistar com uma força natural de vocês. Uma força de criação, uma força de amor, uma força de cuidados, né, uma coisa que não é forçoso, uma coisa que não é manipulador. Essa foi a mensagem que eu consegui captar, tudo bem? E aqui, como carta de energia para essa primeira quinzena de agosto, nós temos o 6 de espadas, que fala justamente de vocês estarem passando por momentos de turbulência, mas que é uma fase de transição, que isso vai passar. Então vocês têm o poder dentro de vocês para poder resolver essa situação que deixou vocês um pouco decepcionados ou preocupados, tudo bem? Há a possibilidade de recuperar essa situação para os sagitarianos, seja ela qual for. Só que para isso é necessário que vocês permitam que esse poder seja transbordado a partir de vocês. Tudo bem? Vamos ver então aqui uma mensagem especial para os sagitarianos, mediante essa leitura que nós pudemos fazer. Vamos ver aqui o que nós podemos trazer de mensagem especial para os sagitarianos que sentem que precisam manter harmonia, seja no lar, na vida afetiva ou na vida profissional, e que eles estão encontrando algumas dificuldades, talvez estejam tentando manter controle sobre uma situação da qual eles não têm controle, porque envolve o livre-arbítrio de terceiros. Qual é a mensagem que nós podemos trazer para que os sagitarianos se sintam encorajados de abraçarem esse arquétipo da imperatriz, de permitirem que o amor deles flua a partir deles, e que naturalmente assim eles conseguem essa vitória que eles precisam? O que nós podemos trazer de mensagens para os sagitarianos que se identificaram com essa leitura? O que pode encorajá-los a seguir adiante nos conselhos que nós podemos canalizar a partir dessa leitura? O que nós podemos trazer para os sagitarianos de mensagem especial?
nessa primeira quinzena de agosto de 2019, o que combina com os sagitarianos nessa leitura. Olha que bacana. Nós vemos aqui uma carta de reconhecimento da espiritualidade para os sagitarianos. Aqui nós temos a seguinte mensagem. Muito bem feito, fiel servidor. Não, perdão. Muito bem feito, fiel servo. Essa mensagem, Jesus Cristo ele fala para alguém, ou o Senhor, né, provavelmente isso aqui é uma parábola, tá bom, gente? Em que um senhor deve falar isso para o seu servo. Muito bem feito, servo fiel. A respeito daquilo que muitas vezes o universo coloca algumas responsabilidades nas nossas mãos. Então, às vezes, nós temos a missão de manter a harmonia no lar, ou então de manter a harmonia num relacionamento, e a gente precisa entender como que a gente pode fazer isso. E é simples, é só vocês seguirem os passos, né, os passos que já foram indicados para vocês a partir dessa leitura, permitindo que o amor de vocês transborde a partir de vocês para o outro, sem que haja necessidade de vocês forçarem uma situação, tá? Porque essa palavra, muito bem feito, fiel servo, é uma palavra que ela é dita para uma pessoa que soube cumprir o seu papel, a sua responsabilidade com amor, com carinho, com bons cuidados, sem a necessidade de forçar uma situação, sem a necessidade de querer manter o controle. Nós temos aqui uma palavra de carinho para os nossos queridos sagitarianos que puderem aceitar essa mensagem de que vocês são bons servos, vocês são fiéis em relação ao propósito que vocês têm de estabelecerem harmonia, de manterem harmonia, mas de uma forma natural, sem precisar forçar isso. Eu espero que essa leitura tenha realmente ajudado vocês, tudo bem? Qualquer feedback, positivo ou negativo, é muito bem-vindo, porque eu quero construir o meu canal a partir dos conselhos de vocês. Se vocês também puderem me dar um feedback a respeito da qualidade do áudio, porque algumas pessoas estavam reclamando da qualidade, isso vai me ajudar bastante. Muita paz e muita luz para todos nós.